Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula de teatro aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, pela Fundac, que esse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia. Bom, na videoaula de hoje eu vou dar sequência ao que eu vim falando na outra videoaula, que vocês podem conferir aqui no canal das Oficinas Culturais 2021 de Caraguatatuba, que é a respeito de comédia, né? Eu trouxe na outra videoaula, comecei a trazer o que é o conceito de comédia, falei um pouco da origem, né, a partir do livro Dicionário de Teatro, do Patrice Pavy. E hoje eu vou dar sequência ao como ele traz o conceito, né, para a gente entender de forma mais ampla o que é a comédia, de forma conceitual, né? Afinal de contas, é uma coisa que a gente já tem experienciado bastante, né, ultimamente, o que é a comédia, no sentido de muitas programações que têm sido disponibilizadas para a gente, especialmente nesse período, são comédias, né? Então, o brasileiro, inclusive, é muito afeito a comédias, né? Então, agora eu vou dar sequência ao que eu comecei a falar lá na outra videoaula. Então, lá a gente fala um pouquinho sobre a origem do termo, né, a conceituação de comédia, na comparação de comédia e tragédia, porque surge essa conceituação, né, a partir da comédia grega. E agora eu vou então dar sequência aqui falando sobre peça cômica, como o Patrice Pavy define aqui, conceitua nesse dicionário o que seria uma peça cômica. E, como eu disse na outra videoaula, eu estou trazendo aqui justamente porque a gente vai trabalhar com duas peças cômicas nas nossas montagens, nas nossas apresentações, né, de montagem de conclusão desse um ano aqui de oficina, agora no final do ano, e com as duas turmas que eu estou trabalhando de forma virtual, e são dois textos cômicos. Então vamos ao texto do Patrice Pavy. 2. Peça cômica. A peça cômica procura fazer sorrir. Para o classicismo francês, a comédia, por oposição à tragédia e ao drama, século XVIII, mostra personagens de um meio não aristocrático em situações cotidianas que acabam se saindo bem de apuros. Marmontel dá uma definição muito geral, mas bastante completa da comédia. É a imitação dos costumes posta em ação. Imitação de costumes no que difere da tragédia e do poema heróico. Imitação em ação, no que difere do poema didático moral e do simples diálogo. A comédia é submetida ao império da subjetividade. É por meio do riso que dissolve e reabsorve tudo para que o indivíduo garanta a vitória de sua subjetividade que, apesar de tudo que lhe possa acontecer, permanece sempre segura de si. É cômica a subjetividade que coloca contradições em suas ações, para em seguida resolvê-las, permanecendo calma e segura de si. Então aqui ele traz a definição, já falando da comédia a partir da comédia francesa, do classicismo francês, né, e com algumas observações em relação a essa comparação da comédia em relação ao drama e à tragédia, especialmente no que trata da subjetividade das construções, das personagens, né? E é bacana que aqui ele coloca que a comédia é submetida ao império da subjetividade. E é por meio do riso que dissolve, reabsorve, né, como ele diz aqui, tudo para que o indivíduo garanta a sua vitória, a vitória da sua subjetividade. Que tem a ver um pouco com quem assistiu a outra videoaula, né, quando fala em relação a comédia ser uma forma da gente superar algumas questões, algumas situações, algumas problemáticas sociais por meio do riso, né, e chegar a um happy end, né? Então isso não quer dizer que não haja questões, mas aqui também ele coloca que a comédia também vai estar vinculada, né, submetida ao império dessa subjetividade, e no final aqui ele coloca que a diferença basicamente é que ela dá a volta, mas é para manter a mesma tranquilidade. Por isso talvez que a gente consiga ter esse
happy end, né, na comédia. A gente passa pela situação junto com o personagem cômico, né, no caso, o personagem cômico, né, vive a situação, aquela angústia, aquela loucura, e aí consegue, né, do seu jeito torto, por vezes, superar isso para manter o seu status quo, né, que é um pouco diferente do que geralmente acontece nas tragédias ou mesmo no drama, né, que as coisas acabam voltando ao seu lugar, mas em outro lugar, não exatamente do mesmo jeito, né? E aí ele vai para a sequência mínima da comédia. Isso eu acho bem bacana da gente observar, para a gente depois pegar esse conceito, refletir sobre ele e olhar a partir dele para os textos que a gente está estudando. Então vamos ao texto do Patrice Pavis. 3. Sequência mínima da comédia. A fábula da comédia passa pelas fases de equilíbrio, desequilíbrio, novo equilíbrio. A comédia pressupõe uma visão contrastada, até contraditória do mundo. Um mundo normal, geralmente reflexo do mundo do público espectador, julga e caçoa do mundo anormal das personagens consideradas diferentes, originais, ridículas e, portanto, cômicas. Tais personagens são necessariamente simplificadas e generalizadas, uma vez que encarnam de modo esquemático e pedagógico uma extravagância ou uma visão inusitada do mundo. A ação cômica, já ressalta Aristóteles, não conduz à consequência e poderá, então, ser inventada em cada peça. Ela se decompõe tipicamente numa série de obstáculos e de reviravoltas de situação. Seu motor essencial é o quiproquo, ou o desprezo. A comédia, diferentemente da tragédia, presta-se facilmente aos efeitos de distanciamento e se autoparodia de bom grado, pondo assim seus procedimentos e sua forma de ficção em exergo. Desse modo, ela é o gênero que apresenta grande consciência de si, que frequentemente funciona como metalinguagem crítica e como teatro dentro do teatro. E aqui nessa parte da sequência mínima da comédia, tem algumas coisas que eu acho muito legais da gente pescar aqui e ficar com elas na cabeça para ir para o texto, para observar os textos que nós estamos estudando, a personagem, as personagens que nós estamos estudando, como que é composta e tal. Que é o seguinte, a fábula da comédia ela passa por 3 fases, né? Ele cita a coisa do equilíbrio, desequilíbrio, novo equilíbrio, que é algo que já vinha sendo falado, né, no restante do texto, mas que aqui, quando ele fala da sequência mínima da comédia, ele enfatiza isso. Então é legal a gente olhar os textos e pensar, tá, qual que é o equilíbrio, qual que é o desequilíbrio e qual que é o novo equilíbrio desse texto, né, dessa comédia. Outra coisa que é a coisa das personagens, né? Que tais personagens são necessariamente simplificadas e generalizadas, uma vez que encarnam de modo esquemático e pedagógico uma extravagância ou uma visão inusitada de mundo. Né? Isso a gente vê bem no Alto da Barca do Inferno, né? Enfim, nas personagens cômicas como um todo, nos personagens também que estão no Pluft Fantasminha, também dá pra gente ver um pouco dessas generalizações e a gente pode abraçá-las com mais tranquilidade, sem ficar muito preocupado com o mergulho nas profundezas da subjetivação dessas almas, desses espíritos, dessas personagens, porque a comédia pede justamente isso por conta de trazer essa generalização, né? De permitir que a gente flua com mais agilidade, com mais leveza e com mais distanciamento, que aí é outra coisa que eu acho legal também da gente perceber, né? Que ele coloca que ela se decompõe tipicamente numa série de obstáculos, de reviravoltas, né? Isso é uma outra coisa, que o motor essencial é o que provoca essas confusões todas, e aí ele fala que a tragédia presta-se facilmente aos efeitos de distanciamento e de autoparódia de bom grado. Ou seja, elas ajudam justamente a gente olhar para o que está sendo dito por conta do distanciamento com mais leveza e aí daí que vem a graça, é aí que está o sistema, né, de fazer o cômico acontecer. Então
e por conta disso até, ele fala que ela pode ser entendida como uma forma de olhar crítico, de metalinguagem, de teatro dentro do teatro, né? Tem essas permissões. Se a gente pensar em algumas comédias de uns anos para cá, inclusive, a gente vê isso acontecendo de forma até bastante explícita, né? O que os comediantes, eles olham para a própria ação e comentam e parodiam a própria estrutura da apresentação deles, da peça, enfim, das personagens, da situação. Então a comédia tem essa possibilidade que é diferente do drama ou da tragédia, né? Então é bacana a gente observar essas questões, principalmente que estão sendo colocadas aqui no final, né? Que é a questão da fábula da comédia, das fases, né? Do equilíbrio, desequilíbrio e o novo equilíbrio. Questão dos personagens, que são simplificadas e generalizadas. A questão da composição, né, que se a gente decompõe a cena, ela é uma sequência de acontecimentos, de obstáculos, de quiprocós, de desprezo, né, com o que está acontecendo. E essa questão do olhar com distanciamento e até uma autoparódia é muito bem-vinda no caso de uma peça de comédia. Enfim, temos bastante coisa para observar, para refletir sobre. E a gente se vê então na nossa próxima videoaula. Até mais!